Isso. Meu querido irmão, nós estamos numa jornada que, para mim particularmente, tem me transformado muito, que é essa jornada sobre quero conhecer Jesus, mas quem Ele é. É claro que essas respostas e os caminhos, eu já os conhecia, mas como nós sabemos, a palavra de Deus ela se renova. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela ministra ao nosso coração de formas diferentes. O sentido dela continua sendo o mesmo a cada dia. Mas como nós aprendemos, como nós somos tocados, como nós somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, é diferente a cada dia. Então essa mensagem, essa série tem me impactado muito sobre o meu relacionamento com Jesus. Sobre erros que nós cometemos, sobre falhas que às vezes nós não percebemos. Se é um erro que nós cometemos, é que assim, às vezes a gente pensa que Jesus tem baixa autoestima, né? E a gente pensa assim, será que ele fica chateado de eu pensar alguma coisa mal dele? Será que ele fica triste de eu pensar alguma coisa errada sobre ele? Meu irmão, não é Jesus quem precisa que eu e você pensemos certo a respeito dele. Somos eu e você. Isso muda o nosso dia a dia. Isso muda o nosso relacionamento com ele. E o nosso relacionamento com Ele determina todas as coisas da nossa vida. Isso nós só entendemos por fé. Eu só entendo que toda a minha vida é radicalmente transformada pelo meu relacionamento com Jesus, quando eu creio que Ele é de fato o Filho de Deus, me relaciono com Ele, me dobro os meus joelhos diante dEle, por fé. Se você não crê, se você não tem se importado, as coisas não vão fazer diferença para você. Jesus não vai nem fazer sentido para você. Mas se você tem se encontrado com Cristo Jesus, se você tem tido um encontro com o Filho de Deus, a sua vida, ela é transformada. E é por isso que nós estamos nessa busca de fugir das vozes curiosas, daqueles que muito falam sobre Jesus, para que nós possamos saber quem de fato Ele é, para sabermos quem de fato Ele disse ser, para que conhecendo Jesus de fato, tenhamos um encontro com aquele que pode nos transformar. Meus irmãos, a mensagem, os seus irmãos têm percebido, né? É uma progressão. Cada pergunta que nós respondemos a cada domingo, ela vai tornando mais claro o nosso relacionamento com Jesus, e são perguntas que tocam mais na forma como nós nos relacionamos com Ele. A pergunta de hoje, se Jesus é mais um líder religioso, ela tem muito a ver com a forma como eu e você muitas vezes vamos até Ele. Essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta, se Ele é mais um líder religioso, ela mostra que muitas vezes nós podemos estar indo a Jesus segundo as opiniões dos outros, segundo nossas próprias opiniões, e por isso não tendo um encontro de fato com Ele. Por isso que eu disse que é tão importante. Conhecer Jesus tem a ver com a minha e com a sua vida. Na semana passada eu disse que chegando a Páscoa, muitos documentários, algumas coisas mais assim, sérias e técnicas, procuram falar a respeito de Jesus, fazer estudos na história, provando ou não a existência dele, se ele de fato morreu na cruz, o que aconteceu na ressurreição. Muitos estudiosos falam a respeito disso. Mas hoje eu queria começar com algo que é mais comum a mim e a você. Aquilo que a gente chama de cultura pop, que é aquilo que a gente consome mais, né? Nossas séries, filmes e música. E algumas pessoas deram suas opiniões a respeito de Jesus, embora elas não fossem cristãs, mas elas deram suas opiniões a respeito de Jesus. E eu queria constatar algumas coisas com você aqui nessas palavras desses homens e mulheres a respeito de Jesus. John Lennon, vocalista de uma banda dos anos 60, ele disse assim: creio que o que Jesus, Maomé e Buda disseram, todos estavam certos, à sua maneira. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou Jesus, Buda e Maomé num saco grande e disse assim: esses são os líderes religiosos que nós temos, e todos eles estão certos, à sua maneira. E a frase vai até um pouco mais, que ele critica as igrejas e critica as religiões, dizendo assim: as traduções é que estão erradas. Ele é muito irônico, muito sarcástico. Mas ele coloca Jesus como mais um líder religioso
dentre muitos outros. Um outro ícone da nossa cultura pop, você já deve ter assistido os Simpsons. E os criadores dos Simpsons usaram Homer, né, que é um dos personagens principais, para dizer o seguinte: eu vou morrer. Jesus, Alá, Buda, eu amo todos vocês. Como os Simpsons são uma comédia, né? Ele usa a ironia, essa forma sátira, né, de falar, para dizer: eu vou morrer, isso é uma certeza. Então Jesus, Alá, Buda, quem quer que esteja certo, eu amo todos vocês. Quem tiver certo, eu quero estar bem com todo mundo. Um outro líder mais conhecido, Mahatma Gandhi, disse assim: todos os caminhos que levam a Deus são igualmente bons, independente de quais sejam. Todos os caminhos que levam a Deus são igualmente bons. Oprah Winfrey, que é uma modelo americana, ela diz: um dos maiores erros que os seres humanos fazem ou cometem é acreditar que há somente um caminho. Na verdade, há muitos caminhos que levam àquele que chamamos Deus. Cada um o expressa de uma determinada maneira. Muito parecido com a frase do John Lennon, né? A sua maneira. Cada um tem a sua expressão sobre Deus. Cada um tem a sua visão daquilo que eles chamam de divindade. E a última frase que eu queria dizer para vocês é de um economista americano. E essa para mim foi a mais emblemática, que mais marcou o meu coração, que diz assim: embora eu seja um cristão comprometido, acredito que todo mundo possui o direito de ter sua religião, seja você hinduísta, judeu, muçulmano ou cristão. Acredito que há infinitos caminhos para crer em Jesus como seu salvador pessoal. Essas são opiniões de homens, de pessoas influentes, que têm um alcance na sua influência, na sua popularidade, muito maior do que eu como pastor, muito maior talvez do que você. E as opiniões dessas pessoas influenciam outros. As opiniões dessas pessoas mudam a forma de relacionamento ou da preocupação de muitas pessoas com Deus. Então, isso é muito aceito no nosso mundo hoje, né? Hoje o nosso mundo não aceita esse negócio de uma verdade. Isso para eles é um absurdo. Cada um tem a sua. Você vive no seu casamento do jeito que você quer. Você faz na sua vida como você acha melhor. Cada um vive como acha melhor. Se os pais não podem falar para os filhos o que eles devem ser, tanto desde criança, em relação à sua sexualidade, quando eles crescem. Pais cristãos hoje têm dificuldade de chegar para o filho e falar assim: filho, isso é pecado. Não, mas se eu falar isso, nós vamos perder ele. Pais não ensinam mais os seus filhos. Pais têm esse receio, têm esse pé atrás de falar o que é a verdade e o que não é. Então, conhecer Jesus é experimentar uma verdade de que ou ele é um líder religioso, e aí apenas mais um líder religioso, que não muda em nada a nossa vida, que aí como vimos nas frases, todos podem estar certos, qualquer um deles. Ou conhecer Jesus tem a ver com experimentar algo que não tem a ver com ser um guru ou um líder religioso. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, um líder religioso, um guru espiritual, alguma coisa desse tipo, diz que conhece ou que sabe o caminho, que pode ensinar a verdade, que pode dizer ou dar opiniões sobre como viver a vida. Jesus, ao contrário, ele afirma que estas coisas só podem ser encontradas nele. Jesus, ele é categórico. Jesus, ele diz: só em mim vocês podem encontrar o caminho para a vida de vocês, a verdade que mudará a vida de vocês e a vida que vocês esperam viver. E é interessante que na segunda parte desse versículo tão conhecido do Evangelho de João, que nós temos estudado aqui, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é interessante porque ele deveria usar o verbo vai e não vem. Ele deveria dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas ele afirma a sua divindade e ele afirma que ele é Deus ao dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele e o Pai são um. Não há diferenças da essência deles como Deus. Então, a afirmação de Jesus de que ele não é apenas um líder religioso, ela precisa fazer diferença nas nossas vidas. Hoje falar sobre religião
é falar sobre, você já foi a um shopping que você chegou a uma praça de alimentação e você viu diversas opções. Hoje as pessoas encaram religião assim. Talvez você esteja nos visitando e encare religião assim, como uma mescla de opiniões, uma mescla de sensações, em que todos dizem aquilo que acham a respeito, o que acham a respeito, e você tem aquela variedade de opções. Pessoas acham que se salvam quando conseguem conter os seus próprios desejos, então elas vivem tentando conter os desejos delas e viver uma vida que elas chamam de perfeita, uma vida reta. Pessoas se salvam ou acham que se salvam por meio da educação, da meditação transcendental, dos ensinamentos de uma vida moral correta. Pessoas pensam que se salvam ao desprenderem seu ego e se esforçarem por viver de acordo com o seu ser divino. Isso é estranho às vezes a mim e a você ouvir isso, mas isso é a realidade que muitas pessoas falam. Não, eu estou me esforçando para viver o meu ser divino. Eu estou me esforçando para ser melhor. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso. Será que Jesus é mais um ser evoluído? Um ser evoluído é a palavra da moda, né? Para se referir à espiritualidade, é quando nós evoluímos o nosso ser e nós transcendemos as coisas e as preocupações carnais e nos tornamos seres evoluídos, espirituais maiores. Pessoas acham que se salvam por meio do arrependimento, da oração e se esforçando para obedecer à lei. Isso é mais próximo de mim e de você. Mas pessoas ainda pensam que se elas viverem uma vida reta, viverem uma vida cumprindo suas orações religiosamente todos os dias e confessando os seus pecados, pelas suas ações, pelos seus méritos, pelo que elas estão fazendo, elas conseguirão se salvar. Pessoas pensam também que podem se salvar ao ganhar uma nova perspectiva, por meio da qual elas veem o quanto estão conectadas a todas as coisas, e como se elas fossem e vivessem uma vida plena. Quanto mais feliz eu sou, quanto mais realizada, quanto mais eu fizer as coisas que me agradam, mais eu vou viver bem. Isso soa como se fosse uma salvação para a pessoa. Então eu vou fazer esse procedimento estético, então eu vou fazer aquilo outro, então eu vou começar a fazer academia. Nenhuma dessas coisas é erradas, mas elas muitas vezes se tornam no coração da pessoa um caminho para a felicidade, um caminho para viver a vida. E esse é o problema. Pessoas acham que se salvam ao se alinharem com a força interior para terem paz e harmonia com o ser exterior ou com aquilo que é exterior. Pessoas acham que se salvam ao deixarem as influências culturais, econômicas e políticas e se tornarem mais engajadas no mundo, se tornarem ativistas, se tornarem pessoas que lutam pelo bem, pessoas que lutam contra a fome, pessoas que acham que pelos partidos políticos, por aquilo que os homens podem oferecer, o mundo vai ser melhor. O ponto em comum pessoas acham que se salvam. Esse discurso nos coloca no controle, e assim nós podemos escolher qual nos agrada mais a seguir. Esse discurso de pessoas se salvam, mesmo que muitas dessas atitudes sejam atitudes do tipo: eu tenho que fazer isso com rigor, eu tenho que me dedicar nisso. Essas atitudes, elas têm esse ponto em comum: a pessoa se salva. Se eu seguir uma determinada linha, se eu seguir uma determinada ideologia, se eu seguir uma determinada religião, eu serei salvo. Mas eu queria ir junto com você para um diálogo do Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho, capítulo 21, de Jesus com Pedro, e perceber algumas coisas nesse diálogo de Jesus com Pedro. João capítulo 21, verso 15, hoje nós vamos ler apenas do verso 15 até o 22. Evangelho de João capítulo 21, verso 15. João 21, verso 15 diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com o tipo de morte com que ele morreria e iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, me siga. Nesse diálogo de Jesus tem algumas verdades aqui, que nos ajudam a perceber como Jesus não era um líder religioso. E é interessante porque esse diálogo nos ajuda a ver que Jesus não era um líder religioso, porque esse diálogo é diretamente do mestre e do discípulo, do líder com o discípulo, daquele que havia ensinado tudo que Pedro sabia, com o próprio liderado, com o próprio discípulo. Então tem muito a ver também com o meu relacionamento com ele, com o seu relacionamento com ele. Quando nós vemos a atitude com que Jesus trata Pedro como líder, eu e você também precisamos perceber como é a atitude com que Jesus nos trata e a forma como eu e você devemos responder a ele. Meus irmãos, nesse diálogo de Jesus há um contexto muito interessante. O último momento intenso, de maior tempo que Pedro havia tido com Jesus, foi na noite da traição, na noite da ceia. Jesus já havia aparecido para Pedro aqui depois de ressuscitado, 3 vezes inclusive, mas eles não tinham tido um diálogo ainda. Então, não teve aquele momento em que eles sentaram, vamos dizer, para resolver as coisas. Pedro negar Jesus 3 vezes, pesou no coração de Pedro, isso era difícil para ele, e agora é o momento daquela conversa. Então, nós precisamos ter em mente que esse diálogo que Jesus vai ter com Pedro, o último momento que eles estiveram juntos, foi na sexta-feira em que ele foi, na quinta-feira em que ele foi, na noite de quinta para sexta, em que Jesus foi traído, e eles estavam juntos, e Jesus sabia que ele o negaria, e já havia dito isso a Pedro. E importante lembrar que Pedro foi aquele que disse a Jesus que não deixaria que nada acontecesse com ele, com Jesus, e que ele jamais deixaria Jesus. Então essa era a atitude de Pedro. Pedro era alguém que, como discípulo, o desempenho dele era zero. O desempenho dele como discípulo era zero. E Jesus começa esse diálogo com Pedro fazendo 3 perguntas. Pedro, você me ama? O motivo de Jesus perguntar ou repetir essa pergunta 3 vezes é para causar o desconforto. Veja que alguns versículos ali a gente leu, e Pedro se entristeceu por Jesus haver repetido mais uma vez a pergunta, porque Jesus queria causar esse desconforto de perguntar se Pedro o amava, logo em seguida de ter sido abandonado por ele. Perceba o amor com que Jesus trata pecadores da forma como ele trata Pedro. Essa conversa começou da seguinte forma: Jesus já havia aparecido para eles 3 vezes, para os discípulos, mas eles estavam reunidos, só que estava diferente, porque Jesus não estava caminhando e os havia chamado a continuar seguindo ele. Era como se os discípulos estivessem meio perdidos, como se os discípulos não soubessem o que fazer. Então na noite anterior, Pedro diz: eu vou pescar. Como se ele dissesse: eu vou continuar a vida, o mestre ressuscitou, não nos chamou para segui-lo, eu vou continuar a vida, vamos lá, vou pescar.
E aí os discípulos foram com ele, João e os demais discípulos foram com ele. A Bíblia diz, o começo do capítulo 21 diz que eles passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Ao amanhecer, eles estavam a mais ou menos uns 100 metros da praia assim. Chegou alguém, veio um homem andando e perguntou: vocês têm algo para comer? E eles disseram: não. Trabalhamos a noite toda, mas não pescamos nada. E o homem gritou, o texto diz que eles não reconheceram Jesus. E o homem gritou: lancem as redes novamente. E aí o texto diz que eles puxaram a rede e vieram 153 peixes. Eles mal conseguiam puxar as redes. E João diz assim: é o Senhor. Pedro então pula do barco e vai correndo ao encontro de Jesus. Nessa passagem, ou nesse momento, nós percebemos, a gente consegue ver o quanto Jesus é diferente de um líder religioso. Porque um líder religioso, ele exige de mim, de você, desempenho. Ele exige que eu e você consigamos fazer coisas. Um líder religioso é aquele que chega e fala: você tem que fazer isso, isso e aquilo. Você tem que viver dessa e dessa forma. O fato de eu e você termos que viver de uma maneira diferente com Jesus, não é porque eu tenho que fazer isso, isso e isso para me salvar. É porque Jesus, ao morrer na cruz, já me salvou da forma errada com que eu vivia, das esperanças erradas que eu tinha no meu coração. Antes eu acreditava que o prazer me daria essa vida. Antes eu acreditava que viver por mim mesmo me levaria a algum lugar. Antes eu acreditava que viver segundo a minha religiosidade me salvaria. Jesus nos liberta disso. E Jesus nos chama a viver de uma forma diferente, não como um líder religioso nos chama, mas porque agora nós encontramos a vida. Porque agora nós encontramos o que é de fato a vida. Nós encontramos com Ele aquele que é amor, aquele que nos apresentou a maior forma de amor. E por conhecermos, termos toda a nossa vida redefinida, reconfigurada por Ele, agora a nossa vida é diferente. Eu vou lutar contra a minha carne, contra os meus pecados, não porque eu estou querendo chegar lá. Eu vou lutar porque Jesus morreu na cruz por mim um dia, me libertou desses pecados, e agora eu vou viver uma vida diferente. Se eu não entendi o que Jesus fez, eu não vou querer fazer isso. O ponto mais central daquilo que nós precisamos entender do nosso relacionamento com Deus é esse. Há coisas da nossa vida cristã que elas são pesadas, porque nós não de fato amamos Jesus pelo que Ele fez na cruz. Nós podemos querer as suas bênçãos, podemos admirar o que Ele fez, um homem de sábias palavras, mas não tivemos um encontro com aquele que deu a sua vida pelos nossos pecados. Tanto a seriedade do pecado, quanto a grandeza da graça, estão diante de nós. Ou nós entendemos, ou nós não entendemos. Vida com Deus é relacionamento, não desempenho. Então um líder religioso, ele exige desempenho, mas Jesus nos surpreende com o seu abraço acolhedor. Essa situação, como eu disse, ela não é desconhecida dos discípulos. Já havia tido a pesca maravilhosa quando os discípulos foram chamados por Jesus a segui-lo. Então esse episódio é muito conhecido deles, já logo aguçou a sua memória afetiva, e João gritou, e João exclamou: é o Senhor. Assim como Ele fez conosco, agora Ele está fazendo. E Pedro já pula nas águas e vai ao encontro de Jesus nadando, porque ele estava ansioso por ter aquele momento com o Mestre. Em parte pelo peso no seu coração por ter negado Jesus, em parte pelo amor que ele sentia a Jesus. Interessante como às vezes o nosso relacionamento com Jesus é assim, né? Às vezes o nosso coração está pesado, porque nós não temos buscado, ou não temos vivido um relacionamento como sabemos que Ele que nos ama, nos chama a viver. E por um lado nós temos às vezes vergonha de nos colocar diante dEle, com as nossas falhas, os nossos pecados. Mas também como nós amamos nos colocar diante dEle, porque o amamos, porque sabemos o que Ele fez por nós. É interessante perceber essas semelhanças entre nós e Pedro. Mas perceba que momento acolhedor Jesus proporciona. Jesus havia chegado e perguntado: vocês têm comida? Não, pescamos a noite inteira e não conseguimos. Quando os discípulos chegam à praia, Jesus havia feito uma fogueira, estava assando um peixinho, esperando para comer com eles. Se Jesus fosse um líder religioso, ele chegaria exigindo explicações, mas Jesus chega com o seu coração e diz assim: vamos sentar aqui, como a gente já fez, comendo juntos. Vamos sentar aqui como naquela noite em que eu fui traído, porque eu quero mostrar a vocês mais do meu amor. Eu quero mostrar a vocês como eu sou muito mais do que esse líder religioso.
Todo líder religioso, ele exerce controle, mas Jesus nos incentiva a compartilhar. Então aí Jesus entra mesmo no diálogo com Pedro e diz: então alimente meus cordeiros, então cuide das minhas ovelhas, e então alimente minhas ovelhas. Perceba que tanto as perguntas quanto as respostas, elas são muito próximas. Mas tem algo aqui muito interessante para eu e você entendermos da palavra de Jesus para Pedro. Na primeira e na terceira resposta, elas são iguais. Então, alimente as minhas ovelhas. A palavra grega que Jesus usa para alimentar é a palavra bosco, que significa alimentar mesmo, literalmente. Mas essa palavra, na época, ela era muito usada pelos líderes, pelos rabis, que compreenderam ao ponto mais importante da sua missão: nutrir, alimentar e manter saudável, espiritual, emocional e consequentemente fisicamente. Nós sabemos que muitas doenças, vêm de estarmos mal espiritualmente ou de estarmos mal emocionalmente. E o líder, um verdadeiro líder, é aquele que nutre, que cuida, que alimenta o povo para que eles possam estar supridos nas suas necessidades. Mas na segunda vez, na segunda resposta, na resposta do meio, melhor dizendo, Jesus usa outra palavra. Ele usa a palavra grega poimaino, que significa suprir. Suprir aqui tem um sentido de fazer o necessário para cuidar do rebanho. Se necessário, no caso de Pedro, dar a própria vida. E aí Jesus apresenta um outro paradigma de liderança para Pedro: ele próprio. Se for necessário, Pedro, dê a sua própria vida. Então ele começa dizendo: alimente as minhas ovelhas, direcione, dirija, instrua. Veja que Jesus está falando sobre essa liderança, sobre ser um líder. Pedro seria um líder. Pedro era aquele a quem Jesus havia dito: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, alimente minhas ovelhas, dê a sua vida por isso, alimente as minhas ovelhas. Essa é a resposta de Jesus para ele. Mas tem uma coisa que é importante eu e você percebermos, que Jesus está falando para Pedro aqui. Ter Jesus como paradigma, no sentido de dar a própria vida, não significa que eu devo dar a minha vida enquanto líder, como pastor. Não significava que Pedro deveria dar a sua vida literalmente, porque dar a nossa vida não faz diferença nenhuma para vocês. Por não ser Jesus, obviamente, eu entregar a minha vida não pode em nada ajudar vocês. Jesus já morreu pela sua igreja, e só Ele poderia morrer e fazer diferença. Quantas vezes líderes entendem isso mal e querem atender ou suprir todas as necessidades das pessoas, e nós não conseguimos. Nós somos humanos, nós jamais conseguiríamos isso. Quantas vezes a igreja não entende isso e exige uma demanda do líder que não é real para ele. E aí nós vemos líderes errando com sua família, com seus filhos, destruindo ministérios abençoados, por percepções e entendimentos errados do que Deus nos ensina. Eu já disse para os irmãos e repito: leia todo o Novo Testamento, estude todas as passagens de liderança. Jesus cobrará os líderes da igreja pela oração e pelo ensino da palavra. O Novo Testamento nos ensina isso. Eu não vou ter que chegar lá no céu e dar uma lista de Jesus das coisas que eu fiz. Ó Senhor, eu fiz isso, eu plantei aquela igreja, eu fiz aquilo outro. Eu não vou. Jesus me cobrará por ter orado pela vida dos irmãos e por ter ensinado a verdade dele aos irmãos. E essa é a minha preocupação. Esse é o alvo para onde eu devo olhar. Não as nossas expectativas. Eu tenho expectativas erradas como pastor. Nós, como igreja, temos expectativas erradas como igreja. Mas nós temos que olhar para aquilo que Jesus ensinou. Ele deu a vida. Somente Ele poderia dar a vida e fazer alguma diferença. Então eu devo fazer agora é dar a minha vida, se preciso for, para alimentá-los, para ensiná-los que há uma só verdade. E que essa verdade não é minha. Ela transcende a mim mesmo. Não está em mim como líder religioso. Veja, o ponto que eu comecei explicando é: Jesus não exerce controle, mas incentiva a compartilhar. O poder não está em mim. Quantos líderes chegam e falam assim: quando eu oro, a bênção vem, mas se eu orar, a maldição vem também. Esse é um líder religioso. E um líder religioso com L e R maiúsculo, humano. Alguém tentando exercer controle sobre você. Alguém tentando fazer você achar que ele media alguma coisa com Deus que ele não pode mediar. O líder religioso, ele compartilha a verdade de que o que Jesus fez
transforma a sua vida. O líder religioso, o que eu disse agora? O líder religioso? Não. O líder verdadeiro, aquele que é líder no caso de Pedro, quando ele está entregando a mensagem de Jesus, ele sai de cena e coloca você diante de Jesus. Aquilo que Jesus fez por você, esclarece o que Jesus fez por você, tenta tirar e derrubar as suas defesas diante dele, para que você possa tomar uma decisão diante daquilo que ele fez por você. Então, nós precisamos ter isso claro, porque a nossa preocupação como igreja não é ter um pastor à nossa imagem e semelhança, não é ter um pastor que nós gostamos, é ter um pastor que ore por nós e que nos ensine a palavra, é ter um pastor que nós percebemos que ele dá a vida, quando se trata de nos orientar, quando se trata de nos ajudar. É você perceber que aquilo que ele fala não tem a ver com as preferências ministeriais dele, com as preferências físicas, com as preferências pessoais, mas tem a ver com aquilo que o reino de Deus ensina. Eu gosto muito da frase de um pastor que diz assim: não procure uma igreja por ela ser perto da sua casa, procure uma igreja em que ali é pregada a palavra de Deus. Porque uma igreja que não é pregada a palavra de Deus, ela é um clube religioso, que com certeza tem um líder religioso, e que nesse meio você pode encontrar um monte de coisas, menos Jesus. A religiosidade, como os fariseus já nos deixaram claro, elas excluem Jesus. Elas excluem. E como nós encaramos isso, é algo muito determinante nos nossos corações, porque nos leva à decisão. Lembra que às vezes Jesus pregava e muitos iam embora? Lembra que às vezes Jesus ensinava e muitos não gostavam? Lembra que às vezes Jesus não era aceito pelo que ele falava? Interessante, né? Jesus, o próprio líder. Mas porque há uma verdade, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa verdade confronta o meu coração, por causa dos meus pecados, por causa das maneiras distorcidas que eu olho tudo. Nós precisamos crer tanto na depravação total do nosso coração, que até aquilo que tem a ver com Deus, até aquilo que tem a ver com o reino dele, nós conseguimos deturpar, nós conseguimos distorcer, nós temos visões erradas, porque o nosso coração, como disse Jeremias, é desesperadamente corrupto, enganoso, ele nos faz enxergar errado. É Jesus quem tira as escamas dos nossos olhos e nos ajuda e nos ensina a ver como ele quer que nós vejamos. Tem algo muito importante aqui que a gente não pode deixar passar nesse texto. Alimentar e suprir depende completamente da resposta que nós damos ao amor a Jesus, porque ele é o paradigma de amor na liderança. Ele não é um líder religioso. O controle que Deus exerce na nossa vida não é um controle déspota, que oprime, mas um controle de amor. Uma vez que Jesus fez isso por mim, me libertou disso, agora eu vou viver diferente. A resposta que eu dou, por isso que eu disse várias vezes, nós não buscamos uma vida de santidade com a finalidade de ganhar a vida eterna. Se você está fazendo isso, isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Porque a palavra de Deus diz que as nossas obras não nos salvam. Mas nós vivemos uma vida de santidade porque Jesus conquistou a nossa salvação na cruz. Nos tirou de uma vida de pecado para que nós vivêssemos uma vida de amor a Ele. Sabe por que a espiritualidade cristã, vivida como a Bíblia nos ensina, ela não é pesada como os fardos da religião? Sabe por que pessoas já se dispuseram a morrer por Jesus voluntariamente? Sabe por que pessoas se dispuseram não só a morrer por Jesus, mas a viver por Jesus contra as suas próprias vontades? Por amor. Por amor. Por amor, por exemplo, ao dinheiro, pessoas se tornam corruptas. Por amor a uma pessoa, fazemos coisas nobres também. Por amor nós fazemos grandes coisas, sejam ruins ou sejam maldosas. Quando temos um encontro com Jesus, o amor dele nos transforma. Todo líder religioso propõe autodeterminação, mas Jesus nos leva a confiar. Veja que interessante, Pedro, ele é impulsivo, Pedro é autodeterminado, ele quer fazer do jeito dele.
Quando Jesus vem andando sobre as águas no meio da tempestade, os discípulos ficam amedrontados porque acham que é um fantasma, mas Pedro grita: se é o Senhor, me manda que eu vou até o Senhor. E Jesus diz: vem. Pedro pula na água. Ele pode ter caído, mas vamos esquecer a parte que ele caiu. Pedro teve fé, como nenhum discípulo que estava amedrontado, e disse: me manda ir até o Senhor. Pedro, ele é impulsivo, Pedro, ele é autodeterminado, ele tem essa coragem. Os soldados romanos estão lá para prender Jesus. O que Pedro está fazendo? Está tirando a espada e está tentando vencer os soldados romanos. Mas só ele tinha aquela espada aí. Ele não tinha chance, mas ele tentou fazer aquilo. Pedro, ele é realmente impulsivo, ele não se importa. Então, Jesus diz a ele: quando você era jovem, você podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Você tinha independência, força, resistência. E aí Jesus diz: você pode achar que consegue fazer acontecer, mas vai chegar um dia em que você experimentará dependência, fragilidade e entrega. Se Pedro sempre se demonstrou independente, forte e resistente, Pedro ainda experimentaria dependência, fragilidade e entrega. Essas são as características de uma verdadeira vida com Deus, que glorifica a Ele. Dependência, fragilidade e entrega indicam que eu sou um ser humano que precisa de ajuda. Você foi autodeterminado e sempre fez o que deu na cabeça, Pedro. Mas o que você precisa fazer é se entregar. É se entregar. A resposta de Pedro, a pergunta que Jesus faz a Pedro: você me ama? Ela só foi positiva porque Pedro sabia que Jesus o amava. Porque Pedro tinha tido uma experiência com Jesus primeiro. Pedro ama Jesus em resposta a Jesus amar a Pedro. É da mesma forma comigo e com você. Nós amamos Jesus quando temos convicção de que Ele nos ama. Que aquela entrega na cruz do Calvário, ela não foi algo superficial ou algo que tinha a ver com os interesses dele, mas algo para mudar e transformar completamente a nossa vida. Todo líder religioso, ele propõe autonomia, mas Jesus nos convida a uma caminhada de vida. As duas vezes que Jesus usa nesse diálogo o verbo siga-me, ele está usando o verbo grego akoluteo, que é a junção de a mais keleutos, que significa seguir no caminho. Então, veja, Pedro era alguém autodeterminado. Estava todo mundo lá quietinho, esperando Jesus, um pouco estranho, porque Jesus não havia chamado eles para segui-los depois que ele ressuscitou. Então Pedro fala assim: eu vou pescar, eu vou seguir a vida. Pedro, ele tem coragem de dar o passo. Pedro, ele tem coragem de tomar os rumos da sua vida. Mas Jesus está ensinando para ele: andar com Jesus é uma caminhada de vida. Se alguém quiser salvar a sua vida, precisa perdê-la, disse Jesus. A gente não consegue viver uma vida em que nós decidimos o nosso próprio caminho. Se você tem vivido decidindo os seus próprios caminhos, eu preciso te dizer: você precisa ter um encontro com esse Jesus. Você precisa ter um encontro em que você para de tomar as decisões da sua vida, você para de ser o seu próprio referencial e você passa a ter um Senhor. Você passa a ter um Senhor. Porque autonomia, ser dono de si mesmo, não é possível numa caminhada com Jesus. Porque a caminhada com Jesus exige dependência. A diferença da proposta de Jesus e dos líderes religiosos é que você começa a desfrutar da vida que te salva agora. Os líderes religiosos vão sempre dizer: continue assim, faça daquele jeito, execute isso aqui, para que lá na frente, quando você morrer, você possa desfrutar da vida. A vida com Jesus é uma caminhada aqui. A vida com Jesus eu já experimento ela aqui. Ela transforma meu casamento, ela transforma a minha relação com o dinheiro, ela transforma absolutamente tudo na minha vida. Ela transforma a minha vida à medida em que eu começo a seguir os passos de Jesus. Então não sou eu mais no controle, não sou eu quem decide, é Jesus. Todo líder religioso propõe competição, mas Jesus nos convida a olhar para nós mesmos. Ele nos convida a um autoexame. Veja o versículo 20 e 22. A conversa estava acontecendo e Jesus faz as 3 perguntas para Pedro. Pedro já fica um pouco assim, né?
chateado. O texto diz que Pedro se entristeceu e Jesus e perguntou: Jesus, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. E aí, quando está terminando a conversa, que Jesus fala sobre o tipo da morte de Pedro, o texto diz que ele olha para trás e vê que João estava ouvindo a conversa. O discípulo a quem Jesus amava é uma referência a João. Aí Pedro fala assim: poxa, Jesus, o senhor já falou de mim até agora, mas e quanto a este? E esse aqui, o que vai acontecer com ele? Veja que interessante. Quando a comparação, ela é uma fuga para nós não encararmos a nossa real situação. Pedro se mostra numa situação realmente desconfortável. Pedro se coloca ali numa situação que fala: poxa, além de eu estar ouvindo essas duras palavras de Jesus, ainda tem João que está ouvindo Jesus falar isso sobre mim. Então Jesus agora fale um pouco sobre ele. O líder religioso, ele naturalmente nos expõe a essa competição. O líder religioso, ele nos expõe a mostrar quem é mais e quem é menos. Você já percebeu isso? Eu já consegui perceber isso, inclusive em igrejas, que há competições, nós queremos ser mais do que o outro, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer melhor do que aquele, nós queremos expressar mais do que isso, nós queremos aparecer mais do que o outro, nós queremos que o nosso dom fique em evidência, nós queremos ser aplaudidos depois que fizemos alguma coisa. Nós não queremos ouvir, nem que Jesus esteja aqui, as mesmas palavras que ele disse aos discípulos: se vocês fizerem tudo isso, vocês são como servos inúteis. Irmãos, não sou eu falando, foi o Senhor Jesus falando para os discípulos. Mas o que ele disse? O que ele quis dizer quando ele disse servos inúteis? No seguinte sentido: vocês não fizeram mais do que aquilo que vocês já deveriam fazer, como servos. Esse é o desafio da nossa vida, a gente entender que caminhar com Jesus tem a ver com eu olhar para dentro de mim mesmo e ver que nada do que eu faço merece glória. Toda glória, todo louvor é dele. Tudo que eu faço eu não mereço palminhas por isso, eu não mereço louvores por isso. Essa é a religiosidade. A religiosidade faz pensar que você faz por merecer. Quando você faz por merecer, você recebe a glória. O Evangelho nos faz perceber que tudo que temos foi conquistado por Ele na cruz, que tudo que receberemos é graça sobre graça, e que Ele é aquele diante de quem todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é Senhor. Mensagens que saem disso, mensagens que nos enaltecem, não são a verdadeira mensagem. Não é a mensagem do Evangelho que transforma a nossa vida. Jesus, em outras palavras, diz ele: Pedro, pare de se preocupar com o outro e com a vida dele, preocupe-se com você mesmo. Se eu quero que ele viva até que eu volte, se eu quero que ele permaneça ou não permaneça, o que eu quero para ele não te importa. Quanto a você, siga-me. Eu queria que você olhasse para Jesus nessa noite e percebesse como tem sido a sua resposta ao amor de Jesus. Eu queria que você se perguntasse como você tem caminhado com Ele. E meu irmão, como isso é importante para você? Porque se você tem lidado com Jesus tentando apresentar algo diante dele, das coisas que você faz, se você tem caminhado com Jesus tentando apresentar fruto de alguma coisa, eu quero, como líder, tentar te alimentar e te nutrir nessa noite e te dizer: nada disso vai adiantar. Nada disso. Em Isaías, um texto diz que todas as nossas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor. Não há nada que nós façamos que o leve a nos amar mais. E não há nada que nós façamos que o leve a nos amar menos. Porque Ele nos ama de forma perfeita. Eu queria que você nessa noite tivesse um encontro com Jesus, se quebrantasse diante dEle, conforme você é e como você está. Quantas vezes, meu irmão, e eu falo isso sem medo de errar, porque eu conheço o meu coração e sei que ele é mau, sei que ele é pecaminoso. Quantas vezes eu já lidei com Jesus, tentando colocar alguma coisa diante dele. Senhor, mas eu fiz isso. Senhor, mas eu fiz aquilo. Senhor, mas e isso aqui? Senhor, isso aqui ficou bom, não ficou? Quantas vezes eu já fiz isso? Nós não temos que ter vergonha de reconhecermos quem somos diante dele. Deixe a autoconfiança. Deixe a autodeterminação. Coloque tudo isso diante do Senhor em quebrantamento.
e diga assim: Senhor, eu quero ter um encontro com esse Jesus que é mais, muito mais que um líder religioso, que não tem características de um líder religioso, mas é alguém que me chama a ser transformado, alguém que me chama a ter um encontro com Ele como vida plena, a ter um relacionamento com Ele como aquele que sabe quem eu sou, e que me chama a ser frágil, a me entregar e a depender. Abaixe sua cabeça e fale com o Senhor agora, de acordo com aquilo que está no seu coração, como você o tem tratado, como você tem se relacionado com esse Jesus.